dólar fechou esta quarta-feira na menor cotação desde novembro do ano passado, em meio à percepção do mercado de que o novo governo dos Estados Unidos será moderado na adoção de tarifas sobre produtos estrangeiros. Álvaro Noceira, é o terceiro dia seguido de recuo da moeda norte-americana frente ao real. Conta pra gente, quanto o dólar fechou nesta quarta-feira, então, de fato? Boa noite. Boa noite para você, David, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O dólar fechou em R$ 5,94, um recuo de 1,40%. No mês de janeiro, a moeda americana tem uma baixa de 3,77%. Então, o dólar abaixo dos R$ 6, isso não acontecia desde o início de novembro do ano passado. O mercado global, os investidores internacionais estão de olho no início do mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele que tomou posse na última segunda-feira. O republicano prometeu fortes medidas econômicas protecionistas aos países que têm superávit na balança comercial americano, o que deve ali impactar países emergentes. Porém, o republicano ele focou mais no México, no Canadá e também na China. Um outro ponto também interessante que contribuiu para a queda da moeda americana é que neste começo de mandato, Trump focou mais na política de imigração. Então, essa ausência de medidas econômicas trouxe um certo alívio ao mercado financeiro, aos investidores internacionais e acabou ajudando nessa queda do dólar, né, que fechou em R$ 5,94, abaixo dos R$ 6, não acontecia desde novembro do ano passado. Então, o cenário internacional ajudou, então, contribuiu para a queda, para o avanço, então, da moeda americana. Volto com você, David. Tá certo, Álvaro. Obrigado pelas suas informações. E ainda sobre essa variação do dólar, a gente conversa agora com o economista Alex André, da MSX Invest. Bom, as movimentações financeiras, né, realmente fazia tempo que a gente não via o dólar abaixo dos R$ 6. E nessa quarta-feira, uma boa notícia para nós brasileiros, né? Boa noite. Boa noite, David. Boa noite a todos. A notícia do dólar não me surpreende para uma questão puramente trade Trump, né? Ou seja, todas as notícias que o Trump tem colocado na pauta de imigração, que foram colocadas agora há pouco, são medidas que o mercado coloca, né, como uma medida mais moderada do presidente Trump em relação às tarifas. Isso, claro, diminui a percepção, né, de um dólar mais forte no curto prazo. E também a notícia aqui relacionada ao Brasil, nós temos aí uma declaração do Haddad, né, de 25 medidas, né, que pretende aí trazer para a economia até 2026, algumas delas já estão acontecendo. E também uma notícia interessante que o próprio presidente Lula colocou com uma perspectiva que talvez ele não irá se candidatar para 2026. Isso também tira o risco, né, de uma possível reeleição do presidente Lula, que a gente sabe que a reprovação está em níveis recordes, né, ou seja, a gente sabe todo o legado que está sendo carregado, inflação mais alta, né, juros mais altos, toda uma questão não só de uma comunicação falha do governo, mas também medidas econômicas que foram falhas até o momento, e o governo está tentando consertar. Ao longo de 2025, a gente sabe que tem um grande desafio até então para trazer esse dólar, não só para um patamar abaixo de R$ 6, mas realmente nós trazemos aí uma notícia que o real ele precisa se fortalecer em relação ao dólar, mas para isso precisa de medidas estruturais. Esse movimento agora, David, foi um movimento puramente técnico, não foi um movimento estrutural, o que significa que o dólar pode voltar claramente para cima dos R$ 6 nos próximos dias, porque não mudou nada desde o final do ano passado para cá em medidas fiscais que o governo precisa fazer para controlar sua dívida pública. Muito pelo contrário, nós temos aí diversas medidas, como a própria reforma tributária, que traz o IVA como um dos maiores IVAs, né, ou seja, a maior tributação entre os países do mundo, e continuamos a gastar como nunca também. É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Qual deve ser a trajetória daqui para frente, o que o governo também brasileiro pode fazer para reduzir essa questão cambial, né? A gente vê o dólar cada vez mais baixo, está difícil de isso acontecer, e as falas de Trump, caso elas se confirmem. Mas vamos uma coisa por vez. Primeiro, sobre quais as medidas o governo brasileiro deve fazer para realmente a gente ver o dólar baixando cada vez mais. David, ótima pergunta. O governo precisa fazer sua lição de casa. O que é a lição de casa? É trazer mais impactos do ponto de vista fiscal, austeridade fiscal, né? Basicamente fechar a torneira dos gastos e realmente direcionar gastos que sejam de forma eficiente. Por exemplo, acabou de sair uma notícia aí, nós vimos agora à noite, o TCU bloqueando o recurso do pé de meia.
algo que esse recurso para esse ano estava dentro do FGO, está fora do arcabouço, ou seja, é um recurso, a gente está falando de 6 bilhões de reais, que está fora desse arcabouço fiscal que os economistas estão olhando. Então, ou seja, são muitos gastos, que nem todos os gastos passam pelo próprio arcabouço, e a gente sabe que a trajetória da dívida pública, que é o principal conceito que a gente precisa utilizar, ou seja, como que o governo vai conseguir controlar de uma forma a sua trajetória do seu endividamento? Não está conseguindo controlar. A dívida está explodindo. Para isso, a inflação acaba subindo e o Banco Central precisa subir juros. Semana que vem teremos uma decisão do Copom, que o mercado já precifica aí, 1% de aumento, o famoso 100 basis points. Então, o governo vai precisar cortar gasto. Não adianta o ministro Rui Costa começar a falar na mídia que precisa controlar o preço dos alimentos. Depois ele mudou, não é controlar o preço dos alimentos, a gente está tentando trazer algumas medidas para controlar, para trazer o preço dos alimentos de uma forma menor, para o impacto de inflação, que a gente chama de núcleo de inflação. Não vai adiantar. O que vai adiantar para o preço da inflação diminuir é uma política pública eficiente, redução de gasto. E aí a inflação diminui, aí o Banco Central ele tem conforto em reduzir juros, aí sim traz um ambiente mais competitividade, de investimentos, algo que está totalmente ao contrário. O governo não está seguindo a cartilha de todas as economias desenvolvidas que estão fazendo. Olha os Estados Unidos, está com crescimento, a gente está falando aqui de um crescimento sustentável, uma inflação controlada, e o Banco Central está discutindo o corte de juros lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente está discutindo uma alta de juros que, de acordo com alguns economistas, o consenso de mercado, falam de mais de 15%, David. Você está falando aqui de uma Selic que pode ir mais de 15%, até quiçá ali próximo de 16%. Hoje, nossa taxa básica de juros, recordando para todos aqui na audiência, está 12,25%. Isso acaba trazendo crédito mais caro e, consequentemente, a gente sabe que tem um desafio dessa inflação que realmente está alta. A defasagem da gasolina é um tema importantíssimo. A Petrobras não repassou essa defasagem do preço do combustível e do dólar, nas bombas. Sim. A gente tem uma defasagem muito grande e pode fazer o combustível ficar mais caro, e aí não só combustível, trazendo alimentos também, ou seja, um efeito em cascata. Então são desafios aí que o governo precisa lidar. São desafios e a gente vai seguir acompanhando para saber se o governo de fato vai ouvir essas recomendações. Nós conversamos com o Alex André, ele que é economista, que agradeço demais a participação aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, David. Sempre um prazer estar com vocês.